Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma pergunta de um seguidor meu. Doutora, eu tenho crise de pânico e de ansiedade e minha pressão aumenta. Eu sou hipertenso? Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente entender a relação das crises de ansiedade e pânico com a pressão arterial e saber se você está hipertenso ou não. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas, às 18h30, conteúdo relevante sobre saúde, sobre exercício, sobre doença e que você consiga implementar esses aprendizados aqui no seu dia a dia para viver com a melhor qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição no meu site, além de bastante vídeos anteriores, onde você vai ter acesso a um arsenal importante de conteúdo que pode estar, dentre eles, a sua dúvida. Então não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações para você receber as atualizações semanais do conteúdo. Aqui no canal, vídeo todas as terças e quintas às 18h30. Então, se você não está inscrito e não ativou as notificações, você pode perder os conteúdos, as atualizações e assim deixar de descobrir alguma dúvida no seu dia a dia. Então, será que a crise de ansiedade ou crise de pânico que leva ao aumento da minha pressão arterial, isso me torna um indivíduo hipertenso? Qual é a relação da crise de pânico e de ansiedade com a pressão arterial? As crises de pânico, as crises de ansiedade, são descargas adrenérgicas. Independente do motivo pelo qual você gerou, qual foi o gatilho para você ter uma crise de pânico ou ansiedade, esse gatilho levou uma elevação dos níveis dos hormônios estressores, principalmente de cortisol e adrenalina. Quando a gente tem um aumento de cortisol e adrenalina no nosso sangue, ele ativa o sistema nervoso simpático, que é um estímulo, como se fosse um acelerador do nosso sistema cardiovascular. Com isso, a gente tem uma elevação da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Esse é o motivo pelo qual, nas crises de ansiedade e pânico, nos momentos mais ansiosos, nos momentos mais estressantes, você pode perceber um coração mais acelerado. Inclusive, é uma das queixas mais comuns referentes às crises de pânico e de ansiedade. Doutora, eu sinto uma palpitação, como se o coração fosse saindo pela boca e não passa. Muitas vezes eu tomo um remédio da pressão e a minha pressão não baixa de jeito nenhum. Isso tudo é secundário, porque você está com nível de cortisol, nível de adrenalina muito alto no seu sangue e como se você estivesse apertando o acelerador o tempo inteiro, ativando seu sistema nervoso simpático e seu coração está ali a ponto de fugir e lutar. A gente chama que é o sistema de ativação de luta e fuga. Então, nível de pressão arterial elevado, nível de pressão arterial elevado também. E aí, a ideia é a seguinte: como é que é a frequência desses seus níveis de ansiedade, nessas crises de pânico, ou qual é o seu nível de estresse? Se você tem níveis elevados acima do normal de estresse e de ansiedade, é como se você tivesse o tempo inteiro esse sistema de alerta. Isso vai fazer com que seu sistema cardiovascular realmente fique ativado. Aumento dessa pressão arterial, aumento dessa frequência cardíaca, isso vai levar a níveis mais elevados da pressão arterial, de fato sim. O que você precisa saber é que se essa frequência, qual é a frequência que você está com um nível normal de estresse e ansiedade, que seria o esperado? Como é que está o comportamento da pressão nesse sentido? Então, será que quando sua pressão quando você não está submetido a um nível de estresse e ansiedade, esse nível de pressão arterial está dentro do limite da normalidade? A ideia é o seguinte: eu ver não como uma foto pontual, eu ver como um vídeo. Então, por isso que é importante a gente fazer um monitoramento da minha pressão arterial. Se você sabe se eu estou em crise, se eu não estou em crise, eu sei o comportamento da minha pressão arterial, eu consigo ver minha pressão no basal e durante essas crises, para eu saber se essas crises estão levando ao aumento da pressão arterial, mesmo se eu não achar que eu estou de fato numa crise. Porque se ao longo das 24 horas, ao longo das semanas, sua pressão ficar ali predominantemente acima de 14/9, isso já se incorpora no quadro de hipertensão arterial. Mesmo que o seu gatilho seja uma crise de ansiedade e pânico. E aí pode ser que momentaneamente você precise tomar remédio da pressão até você resolver a sua crise de ansiedade e pânico, que não é fácil da gente resolver. Eu não consigo de uma hora para outra deixar de ficar ansioso, estressado ou ter mais o gatilho da minha crise de pânico, porque esse é um processo lento e gradual. Então, o que você precisa fazer se você tem crise de ansiedade e pânico é saber se ao longo da semana,
Ao longo das 24 horas, esse perfil de pressão arterial está muito elevado para que a gente faça esse controle da pressão arterial enquanto você vai processando essas crises, vai tentando entender quais são os gatilhos que estão te levando até a crise, quais são os fatores que estão diminuindo a sua crise de ansiedade. Tem vários estímulos que podem fazer a gente reduzir nossas crises, nosso nível de ansiedade e de estresse. Como, por exemplo, músicas relaxantes ajudam? Ajudam. Eu contar minha respiração, fazer exercícios respiratórios contando a minha respiração pode me ajudar? Técnicas respiratórias podem te ajudar. O exercício físico ele pode te ajudar sendo um gatilho de redução de estresse e ansiedade? Pode te ajudar. E fortalecer a tua espiritualidade pode te ajudar a controlar as tuas crises de ansiedade e de pânico? Com certeza pode. Então a gente tem vários gatilhos que conseguem fazer com que a gente minimize o nosso estresse e ansiedade. Em alguns casos extremos, pode ser que seja necessária a utilização de medicação. E aí depois que você resolveu isso, a gente pode reavaliar a sua pressão arterial. Então, a pergunta que me fizeram. Então, a crise de pânico, isso pode caracterizar que eu sou hipertenso? Que pode me manter com o nível de pressão arterial elevado? Sim. Então você precisa entender se sua pressão está ficando predominantemente mais alta e isso está levando uma rigidez vascular e aumentando, sobrecarregando seu sistema cardiovascular. E nesse momento você precisa controlar a sua pressão de uma forma adequada, enquanto você vai tendo o entendimento dessa crise de pânico e de ansiedade, tendo estratégias para você minimizar elas, para que você combata elas de uma forma mais efetiva. Então, não menospreze sua pressão arterial, muito menos menospreze sua crise de ansiedade e depressão. A gente sabe que coração e mente estão totalmente conectados. É por isso que o nosso corpo, ele não é sozinho, ele tem um pescoço que liga a cabeça e o restante do corpo. Então, o funcionamento é integrado. Se meu sistema mental e emocional não está funcionando de uma forma adequada, o meu corpo também vai sentir e o coração vai sentir bastante. Então, a gente precisa ter uma congruência, um favorecimento, um fortalecimento tanto do coração quanto da nossa mente para que a gente consiga cuidar melhor da nossa saúde. Então, sua pressão está ficando alta, você precisa tratar e combater, buscar ajuda para combater essas crises de ansiedade e pânico que não podem ser negligenciadas e banalizadas. Vou deixar aqui um questionário de nível de estresse para que você possa fazer esse autoteste, essa autoavaliação e depois que fizer, deixa aqui nos comentários. Como é que deu o seu nível de estresse e ansiedade? Será que você está com um nível acima do que seria esperado? A gente precisa de estresse e de ansiedade para nos movermos, senão a gente ficaria parado. Mas em excesso, ele é prejudicial para a nossa saúde e a gente não pode deixar. Aqui, pessoal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa aqui a sua curtida e não deixe de se inscrever no canal. Quem não está inscrito no canal, ele fica mais ansioso, fica mais estressado e vai aumentar a sua pressão arterial. Então, eu conto com vocês para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.